Olá! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre geometria analítica, mais especificamente a equação da reta. Então, eu falarei aqui sobre três tipos de equação da reta. Então, vamos começar aqui com um sistema de coordenadas, x, y, z. Considere uma reta passando por esse sistema de coordenadas. Essa reta R passa pelo ponto P0. Então, para que um ponto P qualquer pertença a essa reta, é necessário e suficiente que o vetor formado pelo ponto P0 e pelo ponto P, pelo qual a gente quer que ela passe, seja paralelo esse vetor ao vetor V aqui. Lembrando do conteúdo de geometria analítica, o que é um vetor ser paralelo ao outro? É quando um vetor pode ser escrito como uma combinação linear de outro vetor, ou seja, um vetor V1 pode ser escrito como um múltiplo escalar que multiplica o vetor V2. Então, no nosso caso aqui, nós vamos colocar o vetor V e um parâmetro T que indica o paralelismo entre o vetor V e a reta R, certo? O nosso vetor V aqui vai ser o vetor ABC. E o que é o vetor P0P? O vetor P0P é x menos x0, y menos y0, z menos z0. Certo? Para você encontrar um vetor a partir de dois pontos, faz a diferença de cada uma das componentes das coordenadas do ponto P menos as coordenadas do ponto P0. Vou escrever aqui em cima. Então, vai ficar x menos x0, y menos y0, z menos z0 é igual ao vetor V vezes o parâmetro T. Mas o que é o vetor V? O vetor V é ABC, como já as componentes ABC, de forma genérica. Então, beleza. Nós vamos passar todos o x0, y0 e z0 para o outro lado. E vamos deixar aqui só as componentes x, y e z. Então, vai ficar. Lembrando que nos vetores trabalha-se componente a componente. Então, só a componente x, só a componente y, só a componente z. Então, vai ficar x0 mais y, não é mais. Ainda bem que eu tenho apagador. y0, z0, mais t, a, BC. Neste formato aqui, nós temos a equação vetorial da reta. Deixa eu escrever aqui numa outra cor. Então, esta é a equação vetorial. Alguns livros também trazem ela escrita um pouquinho mais elaborada. De que forma? Trabalhando com as componentes. Então, o x0 é a componente x e o TA é a componente também x. Então, juntam aqui as componentes. Então, fica x0 mais TA, y0 mais TB e z0 mais TC. Essa aqui também é a equação vetorial. Então, vamos fazer aqui, ambas são. Aí depende muito do livro. Os dois livros que eu conheço, um utiliza dessa forma e outro utiliza desta. A partir da equação vetorial, é possível obter a equação paramétrica da reta. Então, como que é? Você vai estabelecer três equações, uma para cada componente, x, y, z, a partir disso daqui. Então, como que fica? O x é o x0 mais a t. Lembrando que a componente é a componente. x0 mais a t.
O y é o y0 mais bt. Quem que é o z? Obviamente que é o c0 mais o ct. Então, essas três equações são as equações paramétricas da reta. Equações paramétricas. Nossa, que S mais feio. Equações paramétricas. Deixa eu ver se tá bonito. Nossa, nem tá bonito. Ixi, tem que treinar mais. Então, certo. Esse parâmetro t, ele tem que ser o mesmo para as três componentes, x, y, z, correto? Então, isolando o parâmetro t nas três equações, é possível obter o que se chama de equação simétrica da reta. Então, como que fica aqui na componente x? Isolando t, fica x menos x0 sobre a, correto? Como eu falei, este parâmetro t é o mesmo para as três equações. Então, isolando o t no y, fica y menos y0 sobre b. E no z, a mesma coisa. Z menos z0 sobre c. Por que eu igualei tudo? Porque o t é o mesmo para todas as equações. Tem que ser o mesmo valor. Se não der o mesmo valor, está errado. Então, se eu isolo aqui, eu tenho isso. Se eu isolo na segunda equação, eu obtenho isso. E na terceira, isso. E todas referem-se ao mesmo t, logo eu posso igualar todas. Essa chama-se a equação simétrica da reta. Equação simétrica. Aí assim, aqui foi uma breve introdução, aí dependendo do exercício você vai saber qual equação vai utilizar e tal, mas vamos a alguns pontos importantes. Se você encontrar num exercício uma equação neste formato ou nesse, você consegue identificar o vetor ao qual a reta é paralela. Então, sempre o coeficiente, ou o número que estiver acompanhando aqui o parâmetro t, é o vetor. Mas para frente eu vou mostrar exemplos numéricos para ficar mais visível. Aqui é a mesma coisa. Então, esse aqui está o vetor. Na equação simétrica, o vetor será o numerador, ou o denominador. Então, esse aqui é o vetor. Então, tem uma reta nesse formato, você sabe que ABC é o vetor, aqui também idem, e aqui idem. Na sequência, eu vou passar um exemplo numérico para facilitar. Então, eu vou dar pausa no vídeo, vou apagar tudo isso que eu fiz e vou passar o exemplo. Aguarde só um pouquinho. Pronto. Então, coloquei aqui no quadro enunciado de exercício. Encontre as equações, equação vetorial, EV de vetorial, EP de equação paramétrica e essa equação simétrica. Então, encontre as equações vetoriais, simétricas e paramétricas da reta R, que passa pelo ponto A igual a 3, menos 1 e 2, e a paralela ao vetor V menos 3, menos 2 e 1. Aqui no cantinho eu deixei a colinha do formato das equações. Então, vamos começar pela equação vetorial. Aqui, a equação vetorial é muito simples. Você escreve o x, o y e o z aqui e começa pelo ponto. Qual que é o ponto? 3 menos 1 e 2. Então, primeiro para o x, né? 3 menos 3t. Lembrando que a componente é a componente. Esse é o vetor v. Então, o parâmetro t sempre virá acompanhado do vetor v, ao qual a reta é paralela. Então, tá. 3 menos 3t, menos 1 menos 2t,
Menos 1 menos 2t. E o que mais? 2 mais t. 2 mais t. Essa é a equação vetorial. Daqui é facilmente perceptível a equação simétrica. Então, x é igual a 3 menos 3t, já está de presente aqui, né? Muito simples. Y menos 1 menos 2t. Não põe vírgula, não é vírgula. É menos 1 menos 2t. E z dois mais t. Sempre as componentes. E agora, por fim, a equação simétrica. Também é muito simples. X, qual que é o ponto? O ponto é 3 menos 1 menos 2. Lembrando que com a equação simétrica, você isola o t nas três equações paramétricas e iguala tudo. Então, nesse formatinho, o x sempre vai permanecer, porque é uma equação, tem que aparecer as componentes. O ponto é esse daqui, então x menos x0, então x menos 3, que é o ponto da componente da coordenada do eixo x. Vetor do eixo x, menos 3. Y menos a coordenada y, menos 1. Só que o y é menos 1 e a equação é y menos y0. Então, vai ficar y menos menos 1, logo y mais 1. Já vou pôr direto aqui. Qual que é o vetor? Menos 2. O vetor não, a coordenada, a componente deste vetor. Lembre-se que os vetores são formados por componentes. Então, tá. E por fim, o z. Z menos a coordenada z do ponto. Quando você fala em pontos, tem-se coordenadas. Quando você fala em vetores, tem-se as componentes. Então, essa é a distinção. Na hora de explicar, às vezes a gente acaba misturando tudo, falando tudo a mesma coisa, mas elas têm distinções conceituais. Z menos Z0, quem quer o Z? O 2. Então, Z menos 2. Quem quer a componente Z do vetor V é 1. Então, pronto.